penso que é um evento excelente, no modo como está a ser organizado e, sobretudo, nos seus conteúdos, porque julgo que há uma grande expectativa em relação à possibilidade de entre nós compreendermos bem o direito eleitoral dos nossos países. Cada um falará da sua experiência, do direito eleitoral no seu próprio país, as normas que existem, os princípios, mas também a prática das eleições que temos tido, mas também estamos aqui para ouvir a experiência dos outros países irmãos no âmbito dos países da língua portuguesa e depois de relatarmos a nossa experiência e depois de ouvirmos aquilo que os nossos irmãos de outros países estiverem a dizer a esse respeito, podemos chegar à conclusão de que há aspectos comuns, há coisas que fazemos bem em conjunto, de um modo igual em todos os países, mas também certamente que há dificuldades e às vezes com a dificuldade que um país tem, os outros países podem aprender a evitar ter essa dificuldade no futuro. E, portanto, há também aqui uma ideia de prevenir para o futuro a erupção de conflitos eleitorais e estar, sobretudo, munido de soluções jurídicas e soluções administrativas para resolver os conflitos eleitorais que venham a acontecer no futuro. Hoje as eleições são muito importantes num regime democrático. A democracia é um regime que neste momento existe em quase todos os países do mundo. Nos nossos países de língua portuguesa, na nossa comunidade de língua portuguesa, infelizmente a democracia é o regime único que existe, não temos ditaduras. Cada país tem o seu percurso, uns começaram mais tarde do que outros, mas de facto temos vindo a verificar um avanço, um percurso no sentido de aperfeiçoar os nossos processos eleitorais. A legislação vai sendo aperfeiçoada, cada país olha também para os outros países para ver como os outros países vão aperfeiçoando a legislação. Às vezes, quando há incidentes, quando há conflitos eleitorais, pretende-se saber o que é que correu mal para se evitar no futuro nesse país, mas também noutros países, para que esse tipo de conflito não se repita em outros países. O caso mais recente em que houve perturbações foi o caso da Guiné-Bissau. Houve ocasião de falar aqui hoje sobre esse aspecto, mas julgo que há um cuidado de no futuro evitar esse tipo de conflitos. Há também questões que se colocam ao nível da legislação. Penso que seria importante nos nossos países de língua portuguesa que houvesse um código eleitoral. Cabo Verde já tem, é o único país que tem. O Brasil tem uma lei que se chama Código Eleitoral, mas não tem bem esta estrutura. Em Portugal, por exemplo, é o contrário, há uma grande dispersão legislativa, há uma lei para cada eleição, isso é negativo, e leis feitas em diferentes momentos históricos. Seria importante também que daqui saísse uma recomendação de preparação de um código eleitoral lusófono, que pudesse ser replicado em cada um dos nossos países. Também julgo que há um aspecto importante e que tem sido salientado por alguns intervenientes, que é um certo déficit, uma certa ausência de estudos teóricos, doutrinários aprofundados sobre o direito eleitoral. O direito eleitoral é algo que nós aplicamos todos os dias, em todos os países, todos os anos, há processos eleitorais, mas por incrível que pareça, a universidade, a academia não tem estudado com profundidade o direito eleitoral e, portanto, também seria necessário que no futuro se direcionassem esforços, no âmbito deste projeto e não só, para o aperfeiçoamento da legislação, mas para o estudo dessa mesma legislação, com manuais de direito eleitoral, manuais de boas práticas em processos eleitorais, leis comentadas ou leis anotadas para auxiliar os juízes eleitorais no momento em que tivessem de resolver conflitos de natureza eleitoral. Portanto, penso que este evento tem uma enorme oportunidade, vem no momento certo, é um projeto ambicioso, que tem corrido muitíssimo bem, é um projeto que tem vindo a amadurecer ao longo dos meses em que tem sido desenvolvido e penso que tem um objetivo muito importante, que é a consolidação da democracia nos nossos países, nos processos democráticos, transparentes, com eleições livres e justas e eleições com base num quadro jurídico, legal e constitucional que seja viável, que seja de confiança, que seja estável e que seja seguro para, enfim, garantir o exercício de um direito fundamental, que é o direito de votar. Creio que o evento está muito bem organizado. Esperemos que para todos os participantes seja uma conferência frutífera, que todos saiam com uma mais-valia, com uma experiência muito boa e que possam fazer trocas das suas melhores práticas de uma maneira que contribua para o desenvolvimento de processos eleitorais nos países deles. O que é que se pode esperar do evento? Contribuições para os países participantes e
também o que é que se pode esperar enquanto a organização que represente deste evento. Visto que é um evento de alto nível, temos aqui não só presidentes de tribunais de justiça de países de PALOP e de Timor-Leste, mas também professores de universidades e também o corpo diplomático. Esperamos que o nível de representantes faça com que todos saiam com umas experiências muito enriquecidas e contribua isto para a qualidade do processo democrático nos seus países. Antes queríamos saber o seu nome, o país que representa, a instituição como é que está a representar. Bom dia, eu sou Víctor Giner, adido de cooperação da delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau. O que é que acha sobre a realização deste evento aqui em Cabo Verde? Acho que é muito importante o evento pelo facto de poder reunir os países PALOP em Cabo Verde a discutir de um assunto tão importante como é a resolução de conflitos eleitorais ou contencioso eleitoral. O que é que se pode esperar? As expectativas deste evento, os resultados que podem ser? As expectativas é que os participantes consigam trocar experiências e identificar quais são as boas práticas, mas sobretudo que estas boas práticas pois servam para a experiência de cada país nos próximos processos eleitorais que temos neste ano e o próximo. Bom, a organização deste evento, desde logo, é importante, né? Porque, sobretudo, porque o tema que ele vai tratar é, neste momento, de particular importância para os países de língua portuguesa, que todos eles estão a passar, nesta altura, por um processo eleitoral. E falo concretamente do caso de Angola, né? Há o exemplo da Guiné-Bissau, que não concluiu ainda o processo, mas temos a certeza de que isso vai acontecer, né? Moçambique, os países estão a preparar-se para realizar eleições e a discussão entre nós das questões relacionadas com o contencioso eleitoral são, de facto, de primordial importância. Em segundo lugar, porque é sempre bom trocarmos experiências. Os processos são particulares porque respeitam a cada um dos países, mas as normas que nós utilizamos são muito próximas porque os nossos sistemas eleitorais são próximos e podemos assim encontrar uns nos outros eventualmente as insuficiências, colmatar as lacunas que possam existir. E é sempre um bom momento para fazermos abordagens sobre a realidade de cada país. Haverá questões que serão comuns para todos os países que estão cá? Acredito que sim. Por isso mesmo é que se realizou esta reunião. Porque nós partimos todas de uma base comum que é o próprio sistema eleitoral. Não é exatamente igual em todos eles, mas temos muitas coisas comuns. E isso permite realmente esta organização e esta troca de experiências neste domingo. O meu nome é Maria Benedita Urbano, venho de Portugal e sou professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Como é que vê a realização deste seminário? Eu acho que é uma experiência muito interessante porque reúne a perspectiva de três tipos de profissionais. Dos teóricos, que somos nós os professores, não é, que estudamos o direito constitucional um bocado em seco, não é, sem contacto com a realidade, e ao mesmo tempo também a perspectiva daqueles que lidam com o contencioso eleitoral, aqueles que estão mais próximos do terreno, não é, que são as pessoas que fazem parte da organização eleitoral, das comissões, e depois os juízes, não é, o julgador que tem que se confrontar com estes problemas e tentar resolver os mesmos. E que contribuições poderão sair deste encontro para ajudar na melhoria do sistema eleitoral dos países do PALOP? Bem, a minha expectativa desde logo é que possamos todos ganhar uns com os outros, não é? Nós, teóricos, ser confrontados com problemas que habitualmente não conhecemos e que nos obrigam a tentar adaptar aquilo que aprendemos, os princípios de democracia, etc., consigamos aproximá-los da realidade. Quanto ao caso dos julgadores e dos técnicos eleitorais, espero que possam aprender connosco, sobretudo, alguns princípios e algumas ideias-chave que ajudam a resolver conflitos
que numa perspectiva, digamos, sem esse enquadramento levaria a uma solução que nem sempre é conveniente. Há bocado alguns colegas falavam na necessidade de julgar todos os incidentes que ocorrem durante as campanhas, durante o processo eleitoral. Ora, isso, se por um lado para quem está no terreno é um problema importante, não é? A verdade é que se cada pequena irregularidade fosse julgada na altura, no momento, o processo eleitoral arrastava-se eternamente. Então aí é que acho que é importante os princípios e as teorias eleitorais para dar essa perspectiva que há que tratar a questão de maneira diferente, não é? Que mesmo não julgando com toda a severidade todas as irregularidades, no final das contas o que interessa é que saia a verdade, que seja assegurada a verdade eleitoral. Basicamente isso. Boa tarde, meu nome é Arlinda Santos, sou diretora-geral da DEGAR, Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Como é que vê a realização deste evento em Cabo Verde? Bem, eu acho que vem em boa hora, não só pelo timing que estamos neste momento a trabalhar com a questão de Santa Catarina, que ao que parece vai de novo, o processo vai de novo ao tribunal, mas permite-nos também neste momento, após um longo ciclo eleitoral, questionar um pouco mais e aprofundar questões que às vezes sempre ficaram colocadas de lado, que é a questão do contencioso eleitoral. Isto também para dizer que o contencioso eleitoral, pelo menos em Cabo Verde, nos países de língua oficial portuguesa, PALAP e Timor-Leste, não se trata de um capítulo bem desenvolvido. Isto é, aqui vamos ter a oportunidade de não só conhecer outras ideias, outras realidades, como os outros países têm lidado com situações parecidas às nossas, mas também irá nos permitir, neste momento, provavelmente, pensar melhor o que pode ser uma eventual revisão ao Código Eleitoral e melhorar o nosso sistema. Há mais áreas específicas que poderão receber algumas contribuições através deste seminário? Nós, neste momento, aqui vamos incidir sobretudo sobre a questão do contencioso eleitoral. Portanto, é uma área onde as balizas já estão mais ou menos fechadas. Mas, sem dúvida, já posso dizer que, em relação a este projeto, já beneficiou a Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral e as comissões de recenseamento. Da mesma forma, com a realização de formações, troca de experiências também com outros países, com géneros, de modo que eu acho que é bastante benéfico, não só esta atividade específica do projeto, mas o projeto visto de uma forma mais global. Eu chamo-me João Leopoldo da Costa, sou presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. Doutor, como é que vê a organização deste seminário para os países do Espaço? Eu acho muito importante a organização deste evento e quero aqui agora saudar e agradecer os parceiros que tomaram a iniciativa de organizar. Saudar muito em particular o Tribunal Eleitoral de Cabo Verde, que foi quem efetivamente esteve na dianteira desta iniciativa, por aquilo que eu pude perceber das intervenções desta manhã, os colegas do PROPALOP, a União Europeia e todos os demais que, direto ou indiretamente, contribuíram para que este evento acontecesse. Considero um momento ímpar de aprendizagem, de formação, de capacitação dos órgãos eleitorais. Ao participarmos neste evento, órgãos eleitorais provenientes de vários países que têm em comum, para além da língua oficial, um passado histórico que nos une, experiências políticas muito similares. Não tenho dúvidas que aprendemos dos erros e dos aspectos positivos, das boas práticas que de uma ou de outra maneira em cada um dos nossos países vem acontecendo e também naturalmente dos erros que em cada um dos nossos países de uma ou de outra forma vem ocorrendo.
Portanto, nada melhor que aprender trocando experiências, debatendo, enriquecidos esses debates também com os aspectos teóricos que nos são trazidos pelos preletores convidados para efeito. Portanto, as expectativas são enormes. Eu diria que as expectativas são boas e, naturalmente, que o resultado depende da forma e da intensidade com que cada um de nós participar neste. Eu sou Anildo Martins, sou juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Como é que têm decorrido os trabalhos? Acho que tem corrido muito bem. Tem havido uma troca de ideias, de experiências a nível de todos os países envolvidos. Uma troca rica, na medida em que, digamos, isso tem-nos permitido conhecer um pouco das realidades diferentes dos outros países, o que nem sempre é fácil, porque às vezes só lendo, digamos, os textos normativos não se consegue ficar com uma ideia exata, digamos, dos problemas que aparecem. Por outro lado, também temos de ter em consideração que, ao fim e ao cabo, as questões, os problemas que se colocam a nosso nível, portanto, no caso concreto de Cabo Verde, são problemas também que se colocam a outros países, digamos, são problemas, podemos dizer assim, transversais, e que essa comparação de soluções diferentes para os mesmos problemas, as mesmas questões, e isso é rico, isso é bom e nos permite não só conhecer, como também abrir os horizontes, ter uma visão, digamos assim, comparada das coisas. A apresentação dos sistemas eleitorais de cada país, ao seu ver, foi um dos pontos, um dos painéis mais importantes? Sim, a apresentação do sistema eleitoral, o que se fez ontem à tarde, também foi muito bom. Permitiu ver pontos de contacto, portanto, em resumo, os órgãos que são eleitos democraticamente, quais são a nível de cada país, qual é que é o sistema eleitoral que se aplica a cada uma dessas eleições, cada um dos órgãos em causa. Por exemplo, eu estive na delegação de Cabo Verde, tivemos a apresentar em relação ao Presidente da República, em relação aos deputados da Assembleia Nacional, em relação aos dois órgãos do poder local, a Assembleia e a Câmara, e ao mesmo tempo, digamos, efetivamente saber como é que as coisas se passam, por exemplo, em Timor-Leste, em Angola, em Moçambique, São Tomé e Guiné. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe. Doutora, já estamos no segundo dia, caminhamos, aliás, no terceiro dia, mas os 2 primeiros dias já foram cumpridos. Como é que decorreram o trabalho? Olha, sinceramente que os trabalhos decorreram de tal forma que ultrapassaram de longe as minhas expectativas. Eu sabia que esse encontro iria reunir altas individualidades ligadas aos processos eleitorais dos nossos respectivos países, mas sinceramente não imaginava a qualidade, a capacidade, portanto, dos conferencistas, dos nossos professores, enfim, a qualidade das pessoas que estão nesta conferência dá inveja a qualquer organizador, enche de orgulho a quem de facto organizou essa conferência. Este é um seminário de alto nível, se assim podemos denominar. Se pudesse destacar contribuições que até este momento já saíram do encontro, quais destacaria? Bom, eu destacaria, antes de mais, conhecimentos teóricos sobre a justiça eleitoral, preferida principalmente pelos professores universitários, o professor Jorge Barcelar Gouveia, o professor Cafo de Costa e a professora Benita Urbano. Destacaria também e daria muito ênfase à troca de experiência que decorreu ontem sobre os diferentes sistemas eleitorais e também
no primeiro período, quando falamos sobre o contencioso portanto, nos diversos países, os órgãos eleitorais, a forma como em cada um dos países fazemos abordagem da justiça eleitoral, como tentamos resolver eventuais conflitos que surgem. Tanto a sessão de ontem, aliás, passou de conta porque nós não demos conta, ultrapassamos de longe o horário previsto. Cláudio de Jesus Ximenes, Presidente do Tribunal de Recurso de Timor-Leste. Doutor, já estamos no terceiro dia de trabalhos. Eu perguntaria como é que decorreram os 2 últimos dias. Tem sido ótimo, tem sido uma experiência muito boa para mim e para o Presidente da Comissão Nacional de Timor-Leste vir aqui nesta conferência aprender com a experiência dos outros países, porque Timor-Leste, como um país novo, tem muito a aprender, nomeadamente nesta parte do contencioso eleitoral e do sistema eleitoral. Se pudesse destacar contribuições que com certeza vão sair deste encontro, quais destacaria? Contribuições que vão sair desta conferência, eu acho que em termos práticos, imediatos, será a percepção de que existe uma forma que é capaz de ser eficaz para melhorar o sistema de eleições e o processo de eleições, que é exatamente este mecanismo bridge, que permite preparar o país ao longo do tempo para estar em condições de realizar umas eleições realmente de acordo com as regras. Ari Alisson Spencer Santos, sou juiz civil na comarca do Sal. Já estamos no terceiro dia de trabalhos. Como é que avalia todo o programa que tem sido implementado ao longo deste seminário? Avalio positivamente, creio que foi muito produtivo, troca de experiências, conhecimento que pudemos obter dos sistemas eleitorais que são próximos aos de Cabo Verde, né? Conhecer as idiosincrasias de cada uma, a forma como respondem aos problemas que são comuns. Portanto, avalio positivamente, creio que foi bastante bom. E, além do intercâmbio, né, de conhecer as pessoas que trabalham efetivamente com o processo eleitoral em cada um desses países. Ao longo destes 2 dias, ontem, antes de ontem, se pudesse destacar algum ponto que marcou significativamente todos os países que cá estão representados? Penso que foi precisamente a parte de tarde, né, onde foi tratado os sistemas eleitorais de cada um dos países, com grupos, em que cada um foi lá, apresentou o sistema eleitoral do respectivo país, com colaboração, trabalho feito com colaboração de colegas de outros países, permitiu um momento de intercâmbio de conhecimento mais profundo da realidade de cada país que é representado. O balanço que eu faço destes 3 dias de seminário é um balanço extremamente positivo. Positivo no sentido de que permitiu que todos nós, países dos PALOPs, pudéssemos aqui em conjunto passar revista aquilo que são os nossos procedimentos no âmbito do processo eleitoral, sobretudo na parte relativa ao contencioso eleitoral e à resolução de conflitos. Digo que é um balanço positivo porque esta iniciativa de juntar estes países, juntar estas instituições que têm a competência de velar pelos processos eleitorais nos seus países é extremamente importante na medida em que também se permite que as partes possam trocar algumas experiências de como é que até procederam relativamente a uma ou outra questão que possam ser parecidas. Encontros desta natureza trazem sempre muita vantagem, porque
há situações que algumas vezes não temos o alcance de como é que elas podem ser solucionadas com a presença dos atores destes processos, aí se torna mais fácil nós podermos perceber como é que as situações são tratadas. Um outro aspecto bastante importante é a escolha do tema, porque nós sabemos que hoje em dia, em muitos países, após os processos eleitorais, tem havido conflitos nos países, o que leva até à morte de cidadãos inocentes. Então, sempre que as instituições, os tribunais constitucionais, os conselhos constitucionais, as comissões nacionais de eleições, o STAI, pode sentar e fazer um balanço sobre o seu procedimento, passar uma revista sobre a lei, é muito, muito positivo. Silvestre da Fonseca Leite, sou juiz-presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe. Sr. Presidente, que ilações tirar deste seminário? Olha, as lições que eu tiro, em primeiro lugar, que foi um seminário muito positivo. Positivo porque, como sabemos, não obstante exercermos nos nossos países grandes cargos, às vezes até por inerência de funções, sou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e por inerência de funções também presidente do Tribunal Constitucional. E de imediatamente nós nos vemos enfrentando determinadas questões do Fórum Eleitoral, do Fórum Constitucional, e que muitas vezes não temos assim muita preparação para o efeito. Posso dizer que sabe que o momento das eleições é sempre um momento tenso, um momento de conflito sempre latente. E se a gente não tiver a metodologia e os conhecimentos suficientes para dar solução a esses problemas, poderá causar conflitos muito graves para os nossos países. Portanto, como vê, os países em África estão envolvidos constantemente em conflitos em termos das decisões eleitorais. Às vezes não aceitam, porque as pessoas não têm uma preparação prévia. As pessoas partem para as eleições, às vezes, sem estudarem as leis, sem conhecer, enfim, determinados procedimentos e, quando chegam no fim, não aceitam os resultados. E isso cria uma complicação muito grande para o desenvolvimento e para a credibilidade dos nossos países. Portanto, estando aqui em Cabo Verde, por essa conferência que nós assistimos, precisamente sobre o contencioso eleitoral, nós podemos, enfim, trocar ideias, conhecer as legislações dos demais países e também ver como é que esses países resolvem determinadas questões que saem. Por isso, estamos a regressar muito satisfeitos, muito enriquecidos, muito mais culturalmente preparados para dar a solução a esse tipo de problemas que hão de surgir nos nossos países. Sabemos que não é com um seminário que a gente chega, enfim, a todo conhecimento, mas nós levamos contatos, amizades com os outros colegas dos demais países e que poderemos recorrer a ele no momento da maior aflição, no momento em que estaremos a precisar destes conhecimentos de uma forma muito rápida. Sou Idalécio Santos, sou jurista e assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Que balanço faz destes 3 dias de seminário? Penso que o balanço é extremamente positivo, aliás foi uma ideia unânime realçada durante todos os trabalhos, que todos saíram satisfeitos com o nível do debate que se fez cá, principalmente na identificação dos vários problemas e das possíveis soluções que são transversais a todos os países, porque sabemos que esta questão, principalmente do contencioso eleitoral, é uma zona da área do direito constitucional extremamente técnica e muito melindrosa, que muitas vezes os próprios tribunais e os juízes que fazem parte destes tribunais, principalmente quando não são tribunais especializados, têm alguma dificuldade em lidar com essas matérias, e foi um momento precisamente para todos os atores no PALOP do sistema, seja do contencioso propriamente dito, seja dos órgãos ligados ao processo eleitoral, estamos
estamos a falar, nomeadamente das Comissões Nacionais de Eleições, identificarem os problemas e aí conseguiu-se ver que os problemas, na sua grande globalidade, são problemas comuns e também retirar de possíveis soluções dos problemas, porque sendo esses problemas comuns e muitas vezes sendo a legislação uma legislação quase com muitas semelhanças e com poucas diferenças, identificar os principais critérios para resolver esses problemas. Eu sou Antero Carlos Lubrano Varela, eu sou juiz de Direito do Tribunal da Comarca da Praia. Sou juiz de crime, né? Estou no primeiro juízo do crime da Praia. Qual é o balanço que faz deste seminário sobre o contencioso, justiça e conflitos eleitorais? O balanço que eu faço é um balanço positivo, eu diria mesmo muito positivo, porque permitiu-nos conhecer experiências de outros países, de países oficiais de língua oficial portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, aí na Timor-Leste também, permitiu conhecer essas experiências destes países, o que é muito bom para nós, ter uma ideia do que é o conflito eleitoral, o contencioso eleitoral desses países, como é que se resolvem estes problemas nesses países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Portanto, foi muito, um balanço que eu faço, repito, é muito bom, decorreu também num clima de amizade, de harmonia entre nós todos. Troca de experiências. Sim, houve trocas de experiência entre os vários esses países. E a partir de agora ficamos mais capacitados para resolver os eventuais conflitos que surgem durante conflitos eleitorais que surgem nos nossos países. Portanto, essa conferência permitiu-nos ter melhor, digamos, conhecimentos dos sistemas eleitorais destes países, né, que eu acabei de referir há pouco. Poderíamos começar do princípio para o fim. A conferência foi desenhada para cobrir 3 aspectos essenciais ligados ao contencioso. Um primeiro tronco de enquadramento teórico do contencioso eleitoral, sabendo que o contencioso é uma figura legal dos nossos sistemas eleitorais. Um segundo tronco no segundo dia para abordar o contencioso numa perspectiva aplicada, ou seja, com trabalhos práticos de grupo, casos de estudo, concretos, que se passaram na realidade, permitindo explorar assim as experiências acumuladas na sala dos diferentes atores. E um terceiro dia, final, para uma experiência com o conflito eleitoral, ou seja, evoluir do tratamento do contencioso para a degradação do conflito eleitoral, afetando muitas vezes a justiça eleitoral. Neste último dia, o que nós podemos fazer como balanço é 3 pontos muito simples. A conferência atingiu todos os seus resultados esperados, na medida em que os resultados esperados passavam pela promoção de um ambiente profícuo e que permitisse a discussão dos temas ligados ao contencioso eleitoral na base de uma experiência comparada e que isso fosse feito de forma a reter o maior conhecimento possível escrito para depois produzir um relatório final. E esses resultados foram atingidos, os participantes deram os seus testemunhos e gostaram muito de participar. O que importa reter é que haverá uma segunda conferência em Maputo, antes do final do ano, que será no seguimento desta conferência. Por dinâmica própria da conferência, ficou evidente e patente a necessidade da promoção, de divulgação da literatura já existente sobre o contencioso, mas sobretudo de criação de um guia que pudesse capturar, digamos, o que aqui foi dito em matéria de contencioso e, sobretudo, que pudesse num só
livro, digamos, ter os contributos dos diferentes países em matéria de contencioso. Esperamos poder, pelo menos, lançar esse projeto. É certo que tudo faremos para que a reunião de Maputo já possa contar com a racionalização da discussão que foi feita aqui. Devemos agradecer, como é óbvio, os nossos anfitriões, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, o Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e o Supremo Tribunal de Justiça de Timor-Leste, nesse caso específico de Timor-Leste, o Tribunal de Recurso. Correu tudo muito bem e vamos agora preparar o relatório para distribuir.